O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos os esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará um dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, 19 de outubro, é um dia muito importante. Vocês devem estar me perguntando, mas Padre João, por que você está celebrando São Pedro de Alcântara? Por quê? Irmão, foi porque o Fabinho colocou aqui, arrumou, preparou para celebrarmos São Pedro de Alcântara. Mas por que ele assim o fez? Porque São Pedro de Alcântara, e nada é coincidência, tudo é providência, não sei se você sabe, Janete, é o padroeiro do Brasil. E nesses tempos em que estamos vivendo, Fabinho sabia, né, Fábio? Sim. Nesse tempo de pré-eleição, nós devemos sim celebrá-lo, porque ele é o padroeiro das nossas terras. A gente sabe que a Europa, cada país tem o seu padroeiro. E o nosso é São Pedro de Alcântara. Aí eu te pergunto, onde ele nasceu, Fábio? Espanha. Em Alcântara, na Espanha. Não é, gente, em Alcântara, São Gonçalo, tá? Alcântara é na Espanha. E São Pedro de Alcântara, ele nasceu, olha que interessante, 1 ano antes da dita descoberta do Brasil, 1499. E ele se fez franciscano. Quem rezou a primeira missa no Brasil? Foi um frade franciscano. Obviamente, nada é coincidência, tudo é providência, e a gente vê essa ligação profunda entre o franciscanismo e o Brasil. Não é à toa que Santo Antônio, que é um dos santos, se não o mais popular de Portugal, é uma grande herança espiritual portuguesa aqui no Brasil, também franciscana.
Santo Antônio, agora São Frei Galvão, primeiro santo nascido no Brasil, também frei franciscano. Santa Dulce, a primeira santa, que apesar de não ser franciscana, ela era de uma congregação ligada a Santo Antônio. Nós vemos que o franciscanismo, dentro do espírito de São Francisco, e não um franciscanismo distorcido, obviamente, faz parte da raiz da nossa fé católica nesse Brasil. Ele era descendente de uma família nobre, foi um menino muito simples, orante e bem comportado. Estudou na universidade ainda novo, muito provavelmente teve acesso aos estudos por ser de família nobre. Ele soube igualmente destacar-se no cultivo das virtudes cristãs e, ao obedecer ao mestre, o casto e caridoso jovem entrou para a ordem de São Francisco, embora seu pai quisesse que ele estudasse direito. São Pedro de Alcântara foi ordenado sacerdote, tornou-se modelo de perfeição monástica e ocupante de altos cargos. Nada é coincidência. São Pedro de Alcântara, ele sempre teve essa vocação a exercer uns cargos, e ele era um homem de preparado, que administrou até chegar com 20 anos a ser superior do seu convento, e mais tarde, depois dos 20. Quer dizer, agora eu entendo essa devoção tão grande do imperador, né? Que com 14 anos teve que exercer, assumir o trono, e se inspirando em São Pedro de Alcântara, que com 20 anos já era superior do seu convento, e que com muito novo exerceu cargos muito importantes dentro do convento, responsabilidades. A gente olha muito pelo lado dos títulos, dos cargos, mas a gente esquece de ver a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade. Ele tinha um espírito de franciscano e convicção. Era sempre de oração e de jejum. Poucas horas de sono, hábito surrado, grande pregador e companheiro das viagens. Como provincial, visitou todos os conventos da sua jurisdição, promovendo uma reforma de acordo com a regra primeira de São Francisco, da qual era testemunho vivo. Você sabia que São Pedro de Alcântara foi um grande diretor espiritual? Sabia, Fábio? Sim. Ele foi diretor espiritual de Santa Teresa de Ávila e foi conselheiro de Carlos V e João III. Conhecido sem desejar em toda a Europa, foi conselheiro do imperador Carlos V e do rei João III, além de amigo dos santos e diretor espiritual de Santa Teresa de Ávila. Está sobre ele aliás, esta Santa Teresa, por ocasião de sua morte, ela disse, Santa Teresa de Ávila: Pedro viveu e morreu como um santo, e por sua intercessão conseguiu muitas graças de Deus. Foi Pedro que obteve a autorização para que Santa Teresa fundasse em Ávila seu primeiro convento de carmelitas. Vejam como as ordens se conversam. Os carmelitas sendo ajudados pelos franciscanos. Considerado um dos grandes místicos espanhóis do século XVI e
e dos que levaram a austeridade até um grau sobre-humano, entrou no céu com 63 anos de idade, em 1562, após sofrer muito e receber os últimos sinais do amor, os nossos santos sacramentos, que o preparou para um lindo encontro com Cristo. São Pedro de Alcântara sobre vencer o corpo do pecado por meio de muita oração e mortificações. Ele foi beatificado por Gregório XV em 1622 e em 1669 foi canonizado por Clemente IX. No ano de 1826, foi declarado padroeiro do Brasil por solicitação de Dom Pedro I, que tinha o santo como devoção particular de sua família. É muito importante a gente perceber o quanto São Pedro de Alcântara ele não é famoso, como Santo Antônio, como São Francisco, como agora São Frei Galvão, mas ele é um santo que vem de Portugal, apesar de espanhol, que fique claro, que vem de devoção da família imperial, de Dom Pedro I, e aqui, nesse Brasil, o entrega à sua intercessão. E eu quero, nesse dia de hoje, 19 de outubro, invocar a Deus na intercessão de São Pedro de Alcântara pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Não é à toa que aqui na nossa arquidiocese nós temos a igreja de São Pedro de Alcântara e um bairro em São Gonçalo chamado Alcântara, em virtude de sua presença. Assim como em Petrópolis, nós temos a catedral daquela diocese, tendo como padroeiro São Pedro de Alcântara, catedral esta construída pela princesa Isabel, e que lá repousam os restos mortais do nosso imperador, sua esposa, sua filha, seus netos, seu neto mais velho, enfim, da família imperial brasileira. No momento onde nosso povo encontra-se polarizado, dividido, nosso povo encontra-se desanimado, abatido, nunca precisamos tanto que São Pedro de Alcântara nos aponte Jesus. Esse mesmo Jesus que no Evangelho de hoje nos pede para ficarmos atentos, para ficarmos de prontidão, focados naquilo que realmente precisamos focar. Em primeiro lugar, na nossa luta pessoal contra o pecado. Não adianta eu querer mudar o Brasil, mudar o externo, se eu não começo essa mudança pelo meu interior. Os políticos podem mudar, até a política pode mudar, mas os nossos erros continuarão sendo os mesmos se não tratarmos o nosso problema de dentro para fora. Para que haja uma transformação e uma mudança, uma metanoia, em grego, uma metanoia, uma mudança de mentalidade, precisamos começá-la por dentro. E é exatamente aí, como diretor espiritual, como um homem de sabedoria, de preparo, São Pedro de Alcântara foi muito importante no seu tempo, no seu século,
com a humildade franciscana, soube ter uma responsabilidade, um preparo, que eu diria jesuítico, para ajudar no discernimento daquilo que era importante para os reis, imperadores, para os mais humildes e para os santos. Que São Pedro de Alcântara possa interceder por nós nesse momento. Que Jesus nos ajude a ser fiéis no pouco e no muito. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Que nós sejamos como aquele empregado prudente, que cumpre a sua missão, a quem o Senhor confia a sua herança para bem administrá-la. Que não sejamos maus administradores dos dons, das responsabilidades e das bênçãos que o Senhor nos dá. E eu concluo exatamente com uma frase de São Paulo, que ele fala na primeira leitura: se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação, este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos, apóstolos e profetas. Somos nós. Precisamos tomar posse dessa herança e desta graça que São Paulo nos fala. Fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu no exercício do seu poder. Sou o último de todos os santos e recebi esta graça de anunciar a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre, escondido nele. Assim, em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a nossa confiança.